Maranata Desbravador, estamos de volta e a especialidade de hoje é a especialidade de felinos, especialidade de estudo da natureza número 24. E nós vamos passar por todos os tópicos que a especialidade pede. E para começar, qual o nome científico da família do gato? Quais as características comuns dessa família? Bom, a gente pode dividir em duas partes, os gatos domésticos e os gatos selvagens. Os gatos selvagens são chamados de Felis silvestris, enquanto os gatos domésticos é Felis catus. Alguns cientistas vão tratar os gatos domésticos como uma variação dos gatos selvagens. Então eles vão chamar de Felis silvestris catus. Mas isso já é um pouco mais raro de encontrar, mas existe alguns que chamam eles assim. Já as características, bom, todos eles são carnívoros. Eles têm uma predileção por hábitos noturnos, a cauda mede 1/3 do resto do corpo, a língua possui papilas salientes, os olhos são adaptados à visão noturna, eles têm garras longas e encurvadas, as unhas são retráteis, as patas da frente possuem 5 dedos, enquanto as patas traseiras possuem apenas 4 dedos. Eles possuem um olfato e uma audição muito aguçados. Eles apresentam uma capacidade de visão noturna ampliada e eles possuem uma espinha flexível. Como a estrutura da pata é semelhante em todos os felinos. Bom, como eu disse anteriormente, eles possuem 5 dedos anteriores e 4 dedos posteriores. Eles também possuem uma outra característica, que é o coxim. O coxim, eu vou colocar uma imagem aqui, ele serve tanto para amortecer a queda, quanto para permitir que eles se movam de forma mais silenciosa. As unhas dos felinos são retráteis e eles não possuem calcanhar. O próximo tópico, de que maneira os olhos de todos os felinos são semelhantes? Bom, como eu disse também anteriormente, eles possuem hábitos noturnos, então a visão ela é voltada para isso. Eles possuem uma membrana chamada tapetum lucidum, que faz com que a luz reflita dentro dos olhos. Por isso que quando nós olhamos para os gatos, principalmente de noite, parece que os olhos deles estão brilhando. É justamente por causa dessa camada chamada tapetum lucidum. Eles também possuem mais bastonetes, o que facilita eles a distinguir cor melhor. E por conta disso eles também acabam sendo mais sensíveis à luz. Próximo tópico, qual o principal alimento da família dos gatos? De que forma os dentes dos gatos estão preparados para isso? Bom, por ser felinos, eles são carnívoros. E apesar de que os gatos domésticos eles comem ração, a sua principal alimentação é a carne. Por isso eles possuem mandíbulas fortes e os dentes agudos. Os caninos eles servem para segurar a presa, enquanto os molares servem para cortar e triturar. Para que servem os bigodes dos gatos? Bom, na verdade os bigodes dos gatos eles não são bem bigodes. Aquilo é um órgão chamado vibriça. É um órgão muito sensível, serve como um radar, ajuda os felinos a se guiarem e a medir distância. Como os felinos eles estão adaptados a ambiente noturno e são sensíveis à luz, esse órgão ajuda eles a se localizarem quando tem muita luz, em ambientes com muita iluminação. O próximo tópico, como são protegidos os ouvidos dos gatos? Bom, os gatos eles possuem uma audição muito sensível. Por conta disso, eles possuem pelos nas orelhas que protegem contra pó e insetos que poderiam eventualmente entrar. O próximo tópico é identificar a partir de fotografias, ilustrações ou ao natural 4 tipos de gatos domésticos, descrever o temperamento de cada um. Bom, existem diversas espécies de gatos domésticos e nós falaremos de alguns. Eu vou colocar algumas imagens na tela para que vocês possam se familiarizar com cada um deles. O primeiro é o SRD, ou sem raça definida. É como se fosse os vira-latas, só que dos gatos e não dos cachorros. Eles, por serem uma mistura de várias raças diferentes, eles possuem características misturadas. O Persa é uma das raças de gatos mais famosas. Ele tem a pelagem longa e bem macia, e seu focinho é mais plano. Eles são muito dóceis com o dono e são muito carinhosos. Siamês
Das variações de gatos, o siamês é conhecido pela cor de sua pelagem. O gato siamês tem uma aparência marcante, pelos claros e extremidades escuras. Eles são independentes, altamente fiéis e são muito tranquilos e possuem um temperamento imprevisível. Por isso, precisam de viver em espaço amplo onde possam dar seus passeios noturnos. Himalaia. O Himalaia é uma mistura das raças do siamês e do persa. Eles são gatos apegados aos donos e bastante brincalhões. Eles sempre precisam da companhia humana ou da presença de um brinquedo para se distraírem. Sua principal característica é a pelagem densa com coloração do tipo color point, onde as extremidades do rabo, patas e cabeças assumem uma tonalidade mais escura em relação ao corpo. Angorá. A cor dos olhos dos gatos angorá são diferentes, ou podem ser diferentes. Ele é um gato turco, de olhos claros e pelos longos. É uma das raças que mais se identificam com criança. São animais brincalhões e dóceis, são alegres, carinhosos, criam fortes laços afetuosos com seus donos e conhecido também como gato nadador. Siberiano. O pelo longo, macio e grosso do gato siberiano se dá por conta da sua origem em países frios. São bem carentes, eles não gostam de ficar sozinhos longos períodos. Esfinx. Totalmente sem pelagens e com a orelha bem comprida. Seu visual é diferente, mas são bem afetuosos, brincalhões, mas o grande destaque vai pelo seu jeitão desastrado e atrapalhado. Burmês. O burmês é um gato redondo em todas as partes. A cabeça redonda, a pata das orelhas é redonda, os olhos e queixos e até mesmo os pés são redondos. É um gato robusto e resistente. Deve-se prestar muita atenção com a alimentação para evitar a obesidade. O burmês ama ver o mundo ao seu redor e não costuma se dar bem com outras raças. Ragdoll. Ragdoll é conhecido pelo seu temperamento dócil. É um gato de grande porte e eles são bem dependentes e dóceis. A espécie é nova, ela foi geneticamente criada nos anos 60. Abissínio. Os gatos abissínios são de origem indiana, caracterizam-se por terem comportamento tímido e discreto, com miados baixos. O corpo é esguio e musculoso, o que lhe dá agilidade. Com isso, são gatos bem ativos, precisando, portanto, realizar muita atividade física. O próximo tópico é: qual o benefício dos gatos domésticos para o homem? Bom, eles basicamente ajudam a limpar a casa, exterminando os insetos e ratos. Além de ser um fiel companheiro, muito atencioso e carinhoso. Próximo tópico: identificar a partir de fotografias, ilustrações ou ao natural 7 tipos de felinos selvagens, dizer em que parte do mundo são encontrados. Bom, eu vou falar agora rapidamente de alguns felinos, os mais conhecidos. O leão, o guepardo e o leopardo são encontrados na África. A puma, a onça, jaguatirica, gato maracajá, gato do mato e lince, encontrado nas Américas, enquanto o tigre siberiano, o caracal e a pantera negra, encontrado na Ásia. Próximo tópico: responder o seguinte sobre os felinos. Primeiro é: qual o maior felino do mundo? A maior espécie é o tigre, mas o maior felino do mundo é um ligre, chamado Hércules, com 3,3 metros de comprimento, pesando 418 quilos. Ele vive nos Estados Unidos, e o ligre, para quem não sabe, é um híbrido entre o cruzamento de leão e um tigre, mais especificamente um leão e uma tigresa. A próxima pergunta é: qual o maior felino da América do Sul? O maior felino que nós temos aqui na América do Sul é a onça pintada. A próxima pergunta é: qual o felino mais veloz do mundo? O mais veloz do mundo é o guepardo. Ele pode percorrer um pouco mais de 5 km a uma velocidade de 72 km por hora. A maior velocidade já registrada de um guepardo foi de 114 km por hora. E a próxima pergunta é: qual felino é popularmente conhecido como rei dos animais? Como é seu real temperamento? Bom, o leão é conhecido como o rei dos animais por causa da sua imponência,
A força e a sua juba também ajuda. Mas a outra característica é que normalmente é a leoa que caça e o leão é o primeiro a comer. Existe sim casos de extrema necessidade de que o leão caça, mas no geral o leão tem esse privilégio real. Próximo tópico: contar a história de Andrócles e o leão. Bom, eu vou contar uma versão resumida da história, mas na descrição do vídeo eu vou colocar um link para a história completa. Conta que antigamente, no tempo da Roma, existia um escravo chamado Andrócles. E esse escravo ele tinha um dono muito cruel e ele acabou fugindo. Ele acabou se escondendo numa caverna na fuga e lá ele escutou um rugido. Quando ele percebe, ele estava próximo de um leão. Só que o leão estava com um espinho na pata. Ele se compadece do leão e arranca aquele espinho. E ele continua sua fuga. Um tempo depois, que ele continua fugindo, ele é capturado novamente e é levado para Roma e mais especificamente para o Coliseu, onde ele serviria como exemplo para os outros escravos a não fugirem, serviria como espetáculo para a população. Andrócles ele foi sentenciado a combater um leão. E no dia, quando eles estavam no meio do Coliseu, eles soltaram a fera. E para surpresa de todos, ao invés da fera ir para cima de Andrócles para matá-lo, a fera começou a brincar com Andrócles. Andrócles percebeu que aquele leão era o mesmo leão que ele tinha tirado a espinha muito tempo atrás. O imperador, então, ele concede perdão a Andrócles e o presenteia com um leão. Próximo tópico: contar 4 histórias na Bíblia nas quais um membro da família dos felinos é mencionada. Bom, nós temos primeiro em Daniel 6, fala da cova dos leões. Em 1 Samuel 17, quando Davi mata um leão. Em Juízes 14, Sansão também matando um leão. E em 1 Reis 13, quando um profeta é morto por um leão. Terminamos aqui agora então a matéria de felinos. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe nos comentários especialidades que você quer ver no futuro. E te vejo na próxima especialidade.